Quarta-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro O Gestor e Você. Nos últimos dias, a agricultura da etnia indígena dos Parecis, no estado de Mato Grosso, ganhou um grande destaque após divulgação de que nesta safra a tribo semeou 10 mil hectares de soja com plantio mecanizado, grandes debates sobre a alteração da destinação e possibilidade de uso de terras indígenas. Para falar sobre esse assunto, então, estamos recebendo aqui o advogado e professor Pedro Putini Mendes, que vai nos esclarecer acerca dessas informações também. Bom dia, Pedro. Obrigada pela sua participação. Bem-vindo por aqui. Eu que agradeço. Eu já começo perguntando, então, sobre quais seriam essas terras indígenas por lei. Sim. Bom, a escolha desse tema hoje dentro do quadro de gestão é importante porque existem muitas propriedades em torno destas áreas e que muitas vezes acabam fazendo arrendamentos, parcerias com esse tipo de terra. Então, a primeira pergunta, são 3 tipos de terras. Existem as terras que são chamadas de tradicionalmente ocupadas, é aquelas em que o critério de demarcação é aquele critério ancestral, critério temporal, é aquelas em que mais tem debates sobre essas terras, é as que os indígenas normalmente ocupam ou invadem áreas para que sejam demarcadas, são essas, tradicionalmente ocupadas. Depois vem as reservas são aquelas separadas pelo governo para fazer uma demarcação de uma área, por exemplo, do Xingu, que foi uma das primeiras reservas indígenas do Brasil. E também existem as terras de domínio, aquelas que eventualmente eles adquirem com recursos próprios e que passam a ter proteção especial porque são terras de domínio indígena. Então são esses 3 tipos de terras que existem por lei. E quais são consideradas bens da União? Mais um ponto bastante interessante porque, segundo a Constituição Federal, fala que as terras tradicionalmente ocupadas são bens da União. Então não diz que nem as reservas e nem as terras de domínio são bens da União. E o que isso implica? Né? Por que é importante essa pergunta? Porque existem proibições em terras da União. Proibições de uso. Né? O uso de terras da União e dos seus recursos, matéria-prima, é considerado crime. Então esse ponto também é bastante delicado, porque se são terras tradicionalmente ocupadas, logo são bens da União, e quem se utiliza disso pode estar cometendo um crime de usurpação, que se chama. Mas uma dica só para aqueles que eventualmente estão numa situação dessa, o arrendatário parceiro, falta essa figura jurídica na lei, não seria considerado crime, mas é importante ter um cuidado com esse tipo de situação. E de todas essas que você falou, quais que podem ser arrendadas? É aí que está nenhuma delas. Nenhuma. Nenhuma delas, porque temos até uma tela para demonstrar o motivo disso. Nessa tela que eu trouxe aqui um texto aí, que o Estatuto do Índio, o Estatuto do Índio ele garante que as terras indígenas não podem ser objeto de arrendamento, né? Ou seja, fala todas, né? Terras indígenas, não fala nem tradicionalmente ocupadas, nem área de reserva, nem... Então elas não podem ser arrendadas, ou feito qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o exercício pelos índios. E também fala ali que cabe aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas dessas terras. Então, o interessante, a polêmica, né, neste caso, dos Parecis, inclusive, é que em 2009 eles começaram este negócio por meio de parcerias e arrendamentos. Então há um cuidado aí que se deve tomar com esse tipo de situação. Isso gerou multas, gerou embargos. Então também na Constituição Federal fala que as terras tradicionalmente ocupadas, a sua posse permanente, o uso das riquezas é só dos índios. Então esse é o tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado e não se fazer negócio em cima dessas terras sem essa permissão aí, né? Agora, Pedro, quais terras indígenas devem manter a preservação cultural? Que tem isso também, né? Tem isso também. Aí está a polêmica das terras indígenas e essa discussão recente que nós vamos entrar agora com o governo, já que tem 14% do território já demarcado, né? Separar quais são os tipos de terras, como nós fizemos aqui na primeira pergunta, e quais devem manter usos e costumes preservados. As primeiras, que são aquelas tradicionalmente ocupadas. Já que nessas também a Constituição Federal fala que elas devem ser utilizadas tanto na forma do seu uso agrícola, o suficiente para manter a subsistência deles. Então, teoricamente, nesse tipo de terra não poderia ser feito
um projeto de entendi. agricultura daquela proporção, né? Então aí que vai ter que ser rediscutido. A discussão é justamente essa. É justamente essa, alterar a destinação dessas terras para que elas possam de fato ser utilizadas pelos indígenas, já que já estão demarcadas, né? Entendi. E sobre transgênicos e também agrotóxicos, como é que fica essa situação? Transgênicos e agrotóxicos. Transgênicos tem uma proibição por lei, uma proibição em terras indígenas no geral, né? E os agrotóxicos, embora não tenham uma proibição, tem uma recomendação de não uso. Uma lei fala assim, não desestimula o uso de agrotóxicos, mas não proíbe. E aí você coloca, mais uma vez, os indígenas numa condição de exploração desigual ou menos interessante, porque eles não vão poder utilizar do mesmo tipo de tecnologia, né? E no caso lá dos Pareci também deu um embargo de área, deu uma multa gigantesca por conta da utilização de transgênicos. Então, mais uma questão que vai ter que ser rediscutida nesses casos aí. Pois é, até queria fazer um comentário que com 2 semanas mais ou menos eu entrevistei uma pessoa, um responsável aqui da FUNAI, aqui de Mato Grosso do Sul. Só para conhecimento também, a gente tem cerca de 70 mil indígenas somente em Mato Grosso do Sul. A população no Brasil é com certeza muito maior, né? Mas eles se mostram satisfeitos com o novo governo porque eles acreditam que a própria Tereza Cristina já sinalizou uma possível discussão, né, que possa ficar bom para os dois lados, digamos assim. Então, Isso. ao que tudo indica, acho que vai ter uma solução. Tomara. Vai ter uma solução, mas veja que é importante a gente trazer esses temas aqui, entender esses pontos que vão precisar ser discutidos para ter essa solução. E respeitar as leis, né, que já existem, né, e as constituições. Alguns pontos vão ter que ser alterados, a gente está trazendo aqui os mais polêmicos, né, para que todo mundo possa entender qual é onde que está essa discussão, né, na verdade. E qual seria, então, na sua opinião, a solução para tudo isso? A solução é uma quebra de paradigmas, realmente, né, porque há terras demarcadas, há tipos de terras separadas por lei e a necessidade de inserir realmente a população indígena dentro do contexto Brasil, né? Isso sem prejuízo do planejamento territorial brasileiro. Né? O Brasil precisa ser planejado para os brasileiros, né? Não independente de separação entre indígenas e etc. É preciso entender quais são as terras indígenas, quem são esses indígenas, e como podem ser utilizadas essas terras, né? Então esse é o ponto, é quebrar realmente os paradigmas aí que já se formaram nesse assunto. E buscar entendimento também, né, por pesquisas, alguma fonte que você indicaria para quem tem alguma dúvida, poder estar acessando pela internet. A internet está aí justamente para isso, para ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né? Esse tema, na verdade, surgiu da repercussão de um texto que nós escrevemos para a Escola de Consultoria. Até deixo aberto esse canal aí, quem tiver interesse em continuar acompanhando. Existe uma coluna de textos, né, no site da Escola de Consultoria, onde a gente está sempre buscando atender essas discussões mais recentes aí para esclarecer as dúvidas. Tá certo, então. Pedro, quero agradecer, então, sua participação por aqui. Obrigada. Excelente quarta-feira para você, viu? Bom trabalho para vocês. E até uma próxima.